e finalmente, né, o teste unilateral pontuado. Daí, você tem erros, claro, como é uma análise estatística, né? Você tem erros, né? Isso quando não é um negócio meio feito para ser errado, que nem essa pesquisa eleitoral, assim. Daí, mas aqui tem erros, né, associados realmente a uma busca pela verdade, aqui estatística, pelo menos. Então, você tem um erro do tipo 1 quando a hipótese nula é verdadeira e você rejeita ela. E um erro do tipo 2 quando a hipótese nula é falsa e você... é isso? Isso. E você aceita ela. Beleza? Então, é isso aí. Agora, umas continhas. Nós temos aqui quando o sigma ao quadrado é conhecido. De fato, com certeza na tua faculdade vai ter horas que vai cair questões onde ele não dá o desvio padrão. É bem recorrente isso. Então, sendo assim, né, você vai ter onde ele é conhecido, e daí então você vai achar o z crítico, que é sempre essa equação aqui. Então, note que ela é bem parecida com a equação da probabilidade da distribuição normal, né? A grande diferença dela é que, como a gente está falando de um teste de hipótese, e a hipótese é sempre mediante a uma amostra que você verificou dados, né? Só pensar uma coisa de eleitoral, né? Que tu não tem como pegar a amostra do Brasil todo, senão não seria uma amostra da população. E daí tu tem que pegar uma determinada quantidade aqui. Daí, beleza, isso dá um Z crítico, tu vê na tabela, tu conclui, né? Então, se o valor que tu obteve, ele estiver dentro da região crítica, ou seja, tu supõe que é maior que a média, e daí o Z crítico é 2. Esse é o Z crítico do teu nível de significância. E daí, pelo Z calculado, você encontra 2,5, né? Você faz essa conta aqui e encontra 2,5. Bem, se é 2,5 é maior que o Z crítico. Como tu está supondo que a média verdadeira ela é maior do que a proposta, né, ou seja, a hipótese alternativa, então o teu Z calculado está dentro da região da hipótese alternativa, então você vai aceitar ela, pelo menos com um determinado nível de significância. Que o enunciado diz que normalmente 5%, mas isso é verdade, porque se fosse isso, eu já tinha decorado todas as respostas. Cada um é um nível de significância diferente, que vai te dar um Z crítico diferente, e por aí vai. Ok? Então, é isso. Muito bem. Ok. A gente fez essa conta na aula passada, eu acredito. Ou eu fiz essa conta na aula passada. Ok? Uhum. Muito bem. Então, agora nós vamos fazer uma coisa a little bit different. Você vai fazer a mesma questão, só que em vez de 13,45 aqui, você vai colocar 12,2. Tá? É tudo igual. Só que ele propõe aqui que, né, a hipótese alternativa, já estou te dando a moralzinha, a hipótese alternativa, na verdade, é para um z igual a 12,2, tá? Então, tudo igual, mesma média normal aqui, mesmo desvio padrão, mesma amostra, mesmo nível de significância, porém, a nova média, né, a média alternativa aqui é 12,2, tá? Veja que a única conta real que tu deve fazer, né, é o Z calculado. O problema, na verdade, é a análise, né? A análise quebra as pernas, porque a minha experiência estatística como professor e como aluno é que o pessoal faz a conta, porque a conta é bem banana mesmo, e chega na hora da resposta, de concluir, né? Então, meu velho, tem que treinar muito isso, sabe? Uhum.
Sempre quando tu for fazer esse tipo de teste, tenta fazer um desenho, tá? Uhum. Se tu não fizer um desenho, é capaz de tu se perder. Aquela questão de qual tabela eu uso, né? Qual probabilidade de verdade eu estou pegando. Isso aí resolve-se de primeira com desenho. Além de estatística, tu vai ter outra disciplina que envolva cálculos? Não que eu saiba. Sério.
Eu não tô conseguindo ao certo colocar, achar o número da raiz. Achar o número da O que raiz. pôr na raiz? Eu sei que o N é 28. Isso eu sei. O que pôr na raiz? Bem, meu velho. Só que O N é você. 28, o desvio padrão é 2,3, né? É. Ah, consegui agora. Eu pus sem querer. Eu apertei sem querer outra coisa aqui. Tá. Ah, então o meu Z aqui deu 3,335. 336, na verdade. Agora tem que pegar aqui a tabela. Aqui. Aqui. O Z da tabela deu 1665. Não, 1655. O Z da tabela é 1645, tá? Acho que você viu errado. Que o nível de significância nunca muda, né? Ah, vi errado. É isso, é isso, é isso aí. 5% é 5% e ponto. Ok, então o meu Z da tabela deu 1645 e o meu Z da conta deu 3,336. Ok. Daí ele está dentro da área de 5%. Ele está dentro ainda da área dos 5%? Não, não, ele está fora. Agora. Ele está fora da área de 5%. Então, qual que é a conclusão? Conclusão que não, a observação dele não deve ser considerada. Ó. Então,
ele propôs uma hipótese que é falsa, a nível de 5%. Né? Isso. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Então, continuando. Vamos lá. Vamos agora ver o próximo conteúdo, né? O teste para a média quando sigma ao quadrado é desconhecido. Quando queremos realizar um teste de hipótese para a média populacional e a gente não tem a variância, né? Ou o desvio padrão, tanto faz. Então, o que a gente precisa para esse caso? Né? É o mesmo caso anterior, mesma coisa, mas o que acontece é que, na prática, você não tem desvio padrão. Então, se você não tem desvio padrão, você vai ter que usar umas outras informações aí e utilizar o T-Student. Usar o T-Student. Porque quando tu não tem desvio padrão, muito provavelmente porque tu tem poucos dados. Tá? Uma coisa encaixa na outra. Então, vamos lá. Então, veja que a média, né, o teste é a mesma coisa, praticamente. Só que tu vai ter o valor T calculado, né, em vez do Z calculado. E vai ser a média dada, menos a média proposta, dividido por S. Né? O que é S? S tem a ver com o tamanho da tua amostra. Então, a gente já vai ver o que é S lá na tabela T-Student. E o N é o tamanho da amostra. Vamos ver esse exemplo. Depois, a lógica do teste é a mesma, tá? Vai ver uma região de probabilidade, tudo essa parada toda. A tolerância da dieta diária de zinco recomendada entre homens com mais de 50 anos é 15 miligramas por dia. Blá, 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 relata sobre a ingestão, uma média de 17,3 miligramas dia, desvio padrão. Mais... Esses dados ao nível de 5% de significância indicam que a ingestão de 5 diária da média da população mais de 50 anos está na tolerância permitida. Então, a tolerância permitida... Bem, ele citou o desvio padrão ali, né? Falou uma média. Ao meu ver, não me parece um negócio que usaria T-Student, tirando o fato de que, bem, continuou com 88, e tu tem desvio padrão. Eu não vejo por que isso aqui seria com T-Student. Por que ele está usando T-Student? Oh, meu Deus. Que merda, eu apertei o botão errado do mouse. 95. A gente conhece sigma ao quadrado aqui. Por que ele está dizendo que a gente não conhece? Cara, essa apostila me faz parecer retardado às vezes. Não é como se a gente não tivesse usar o quadrado. Eu acho que a gente não vai usar, então, apesar dele ter dito. Z 6,43. Ele usou aqui. Dá para entender, cara, essa apostila às vezes. Sinceramente. Então, beleza. O que é esse S, cara? Já que ele deu desvio padrão. Por isso que eu não uso T-Student, sabe? Eu me sinto idiota, porque tem um S lá que eu acho que é variância. Só que se tu tem desvio padrão, tem a variância. Então, por que ele está falando isso? Dá para entender. Agora, né? Bem, a questão é a seguinte, como ler dados da T-Student, né? Tu quer aqui simplesmente, ele não está dizendo ser maior ou menor, ele está dizendo simplesmente ser diferente de 15. Né? A média é ser diferente de 15. Certo? Então, não está falando nem que ele está comendo mais zinco ou menos zinco do que deve, simplesmente diferente, porque zinco é uma coisa que a gente tem que tomar exatamente 15 por mês. Certo? É isso aí. Então, ele colocou desvio padrão aqui, como se fosse a mesma coisa. E é isso.
Não entendi por que ele falou que a gente não tem. Agora aqui, esse exercício dá para eu fazer. Muito mais interessante que aquele que ele fez, para falar a verdade. Vamos lá, vamos fazer esse exercício para finalizar a aula com instinto. O próprio cara que escreveu a apostila sabe o que é o S. Só que o S é a variância. Né? O problema é que variância e desvio padrão estão sempre relacionados. Só por uma questão, sei lá, de nomenclatura, talvez não, né? Porque desvio padrão, na prática, um negócio meio mais focado, assim, que variância. Que envolve idade, do que está trabalhando, etc. Então, vamos lá. A companhia de produtos para o consumidor está formulando um shampoo novo, está interessado na altura milímetros da espuma. A altura da espuma tem distribuição aproximadamente normal, com S igual a 20. A companhia analisou 10 frascos, então é pouco, né? Tem que usar T-Student. Obteve uma altura média desse valor. E a esperada era 179. Então, essa esperada aqui é aquela proposta, né? E a 175 foi obtida depois da análise da amostra. Ou seja, essa aqui que é a alternativa. E essa aqui é a proposta normal, a hipótese nula. Agora ele está pedindo para a gente supor se é menor do que estimada. Então, né, nós vamos utilizar o teste do T-Student, supondo menor. Né? A hipótese nula é que é igual a... Nossa, hipótese nula é que a média é igual a 179. E a hipótese alternativa é que a média é menor que 179. E o nosso T calculado, então, é 179 menos 175 dividido por raiz de S sobre N. É isso, tá? Raiz de S sobre N. Agora nós temos que olhar ali no nosso querido enunciado qual que é o S, qual que é o N, todo esse tipo de coisa, tá? Aham. Na verdade, o S é fora da raiz, porque aqui dentro da raiz é esse quadrado, a gente pode colocar esse quadrado. Isso dá unidade. Então, beleza. Agora, o que é o S, né? 20 e o N é 10. Então, vai ficar 4 dividido por S ao quadrado. O S é 20, então 400 dividido por 10. A amostra é 10. Então, vai ficar 4 dividido por 20 vezes raiz de 10, que é cerca de 2 e... Não, cerca de 3 e... 3,3, eu acho. Deixa eu ver quanto é a raiz quadrada de 10. 10... 3,1, quase. Então, isso vai ser, vamos dizer assim, aproximadamente igual a 12 dividido por 20, né? 0,62. Então, esse foi o T calculado aqui. Agora vamos procurar qual que é o crítico. A tabela T-Student é um pouco diferente de fazer. Você está com a tua tabela T-Student aí? Aham. Então, bem, deixa eu abrir a minha. Né? Como é que a gente vai olhar a tabela T-Student? Vamos abrir aqui. Agora eu vou abrir aqui para você. Nós temos um nível de significância de 5%. É isso que o enunciado pediu. Na verdade, o enunciado não pediu
mas como o livro supõe que é sempre 5%, né, então a gente vai ter que olhar essa coluna do meio aqui, que é do 5%. Ok? Uhum. Então, tá aí. Agora, como é que eu olho essa tabela? Né? Eu tenho que olhar baseado no meu nível de significância. Então, o meu nível de significância aqui é baseado no meu grau de liberdade. Como eu falei para ti, o que é grau de liberdade? Né? É um dado associado a o teu N. Okay? Então, como o nosso N é 10, o grau de liberdade aqui é 9. Então, aqui 9. E aqui, a nossa probabilidade, então, deu cerca de 2,262, não é mesmo? Uhum. 262. Beleza. Então, vamos trazer esse número para cá, 262. Para a parte. Vamos dizer, então, que o T calculado é igual a 2,62. Ok. Muito bem. Então, agora, como é que a gente desenha isso, né? Nós estamos procurando um valor menor. Então, apesar de ter dado 262 positivo, nós temos que pegar o menos 262 aqui. Sempre para depois. E o menos 262 está nessa área aqui. Então, nessa área que não interessa para ele. E o dado que a gente obteve, o nosso T calculado, foi 0,62. Então, quando a gente está trabalhando com essa tabela aqui, P-Student, né? Bem, na real eu errei o lado aqui, né? Porque primeiro vem a média que eu proponho, que nem lá na distribuição normal. Depois vem a média que é uma definição. Então isso aqui daria um valor negativo, na verdade. Eu errei a organização ali. Esse mais esse. Esse menos esse. É sempre a média dada pela média proposta. E, sendo assim, então a gente encontrou menos 0,62, que é um número que está fora da zona crítica. Então, com nível de significância de 5%, vamos escrever assim, para nível de significância de 5%, devemos aceitar a hipótese nula e rejeitar a hipótese alternativa. Ou seja, a média é 7,5. Então é a mesma merda. Só que em vez de tu ter o desvio padrão, tu tem esse S aqui. Tá bom? Esse S aqui é 20 milímetros aqui no caso. Então, a T-Student, apesar dela dizer que tu não tem o desvio padrão, é, na verdade, por uma questão meio que de definição da estatística, sabe? Porque tu nunca tem desvio padrão quando tu tem amostras baixas, amostras pequenas. Então, é só esse cuidado que tem que tomar, tá? Tu vai receber um valor ali de variância, que seja. Mas esse valor de variância é uma variância, não é um desvio padrão, porque desvio padrão a gente na prática só obtém quando tem muitos dados. É uma definição estatística boba, bem boba até. Tá bom? Bem simples, né? Então tá bom. Então vamos salvar aqui. E vamos continuar o conteúdinho aqui só para finalizar a aula com estilo. Vamos ver. Beleza, né?
Blá, 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 blá. A mesma coisa aqui. Teste para proporções. Isso aqui é um negócio que causa uma confusão. Porque, às vezes, o enunciado ele não vai te dar valores específicos, mas vai te falar de uma porcentagem. 30% disse que é isso, mas eu acho que é 25%, né? Sabe? Uhum. Então, tu não tem dado nenhum, na verdade, só tem proporções. Pode estar falando do diabo que for. Está falando de 20% de trocentos trilhões. Mas não importa. O que importa é a porcentagem. Tu vai ter que lidar com porcentagem dessa forma, tá? Tu vai continuar a utilizar a tabela Z, só que daí tu vai ter uma porcentagem crítica, uma porcentagem exposta. Beleza? Então é isso. Uhum. Então, é isso aí. Então vamos lá. Um pesquisador afirma que a fração de circuitos integrados defeituosos, blá blá blá, é igual a 5%. Uma amostra de 300 circuitos é testada encontrando 13 defeituosos. Apesar dele ter dado esses valores, tu vai ter que usar porcentagem. Quanto que é 13 de 300%? Dá para tu encontrar uma porcentagem disso, né? Uhum. É tipo menos de 10%. Isso que a gente vai testar. Teste ao nível de significância de 1% se o pesquisador está correto. Então, ó, qual que é a hipótese nula? É que é 5%. Está citando aqui. A amostra é 300. O teu N, né, o teu número de... Não sei por que chamou de K. O teu número de amostra é 13. A hipótese aqui, ele errou. Está falando que é 1%. Ele colocou esse A. Mas qual que é o lance, né? Talvez não esteja errado. Ou tá. Na real, acho que tá. Como tu vai testar apenas se... ele não está dizendo que é mais ou menos, né? Ele só está dizendo que é diferente aqui, a princípio. Uhum. Vamos ver, preciso confirmar isso. Né? Mas veja que 13% é menos de 5%, né? Ou é mais? Não, 13%? Porque quanto é 10% de 300? É 30. Então, 15 seria 5. Então, aqui ele está dizendo que é menos que 5% a princípio. Então, se ele for fazer uma suposição que eu não estou vendo ainda, ele não supôs aqui. Eu acho que ele vai supor que é diferente só. Ele supôs que é diferente, tá vendo? Então, tu vai ter, se é 1%, é 0,5% para um lado, 0,5% para o outro, beleza? Uhum. Então, aqui, ele está errado. Ele está errado. Tá vendo que ele fez para 5% de Z crítico aqui? Uhum. É que ele falou 1. A apostila tá foda, eu tenho que trocar de apostila. Essa parte da hipótese aqui, ela começa a balbuciar teorias. Então... Bem, veja que eu vou colocando os dados aqui baseado no que foi encontrado, né? Ele encontrou 4%. 13 é 4% de 300, tá? Aproximadamente. Então, por isso que ele colocou 0,4 aqui. E, bem, vai colocando os números brutos, né? O que é esse Q0 aqui? Bem, se a probabilidade de sucesso é 0,5, é 5%, de fracasso é 95. Dividido por 300. Faz a continha e encontrou um Z calculado aqui. Esse Z calculado, ele tem uma relação com o nosso Z crítico, né? Veja, o nosso Z crítico está menos 9,6, esse aqui, o Z calculado está entre os Z críticos. Então, a gente vai ter que aceitar a hipótese nula, tá? Ou seja, a média é a proposta pelos caras aí, 5% mesmo. Os dados que o nosso coleguinha arrumou aqui com 13 não são suficientes para desbancar essa hipótese, beleza? Uhum. Então tá, na próxima aula a gente continua vendo esses de probabilidade, beleza, meu querido? Ok. Falou, até a próxima, até sexta.